formas de contratação. Existem 3 formas de contratação. Quais são essas 3 formas de contratação hoje no Brasil que uma pessoa consegue fazer um plano de saúde? Primeira, individual, pessoa física. Então, essa é a primeira modalidade de contratação. Como que vai se dar isso? É uma contratação diretamente CPF operadora. Geralmente, qual que é o perfil de contratação hoje? Recém-nascido ou idoso, que a gente fala que é o plano sênior, é só PF, recém-nascido ou idoso. Mas, eu não sou recém-nascido, eu não sou idoso. Eu posso fazer uma pessoa física? Pode também. É só para entender geralmente o perfil, porque recém-nascido e idoso nunca vai encaixar nesses outros 2. Sempre vai ter que entrar no PF. Atuação regionalizada, então na grande maioria, na verdade 100% eu posso afirmar isso. As operadoras pessoa física, elas têm atendimento regional. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Ju, que está lá no Rio. A gente tem o Assim Saúde, no Rio de Janeiro. Ele é um plano pessoa física. Ele geralmente ele vai ter atendimento só para o Rio de Janeiro. A primeira parcela já se trata de prestação de serviço. Eu fiz esse plano hoje, paguei lá, digamos que é R$200, uma criança. Eu paguei esse plano, R$200, eu já começo a usar. Pela norma da ANS, planos pessoa física devem dar atendimento em até no máximo 24 horas. Eu assinei meu contrato hoje, em 24 horas eu já posso ter direito à urgência e emergência, com a cópia do meu contrato. Contrato pessoa física, né, vai ter uma cópia, um recibo para o cliente e com esse papel ele consegue passar mesmo sem carteirinha. Isso na regra, na verdade, mas vamos falar na prática como que funciona. Vendi um São Paulo, 10 dias para cadastrar a proposta. Pô, não, mas é pessoa física. Eu assinei, só que o gestor só vai dar entrada com a data de 10 dias para frente. Não só no plano de saúde, mas a gente vai falar sobre isso. No Brasil, a gente sabe como é. Existe a norma e existe a prática. Então, na norma, eu vou vender um contrato pessoa física. Aí eu falo assim com o gestor, tô colocando a data de hoje. Ele, não faz isso, porque não dá tempo de cadastro. Então, me põe uma data daqui 5 dias. Só que, Davi, o cliente está fazendo, ele quer atendimento amanhã. Tudo bem, só que a operadora não vai recepcionar a minha proposta se não tiver com a data, pelo menos de 1, 2, 3 dias. Porque é o prazo do contrato ir até lá, logística e tudo mais. Então, na prática, geralmente acontece isso. Fechei uma pessoa física quinta-feira. Aí, o que o gestor vai falar para mim? Pô, Davi, coloca a data de segunda para me ajudar. Então, eu fechei o plano hoje. Pô, mas eu já quero usar amanhã. Só que para protocolar a proposta tem que ser das 8 às 9 com a data do dia. Aí eu já não posso protocolar amanhã com a data de hoje. Aí eu tenho que colocar a data de amanhã. Aí nisso a operadora ganha mais um dia. Entendeu? Aí começa em 48. Então, muita atenção nesses casos, tá? De pessoa física. A gente vai analisar caso a caso também, porque são muitas operadoras e muitas regras diferentes, tá bom? Mas, basicamente, a primeira parcela eu já tenho direito à utilidade. Davi, aqui quando é no PF, o que eles fazem? Eles dão de 8 a 10 dias para implantar. Sempre tem uma entrevista. E depois dessa entrevista, que aí gera o boleto, pagou o boleto, vem a carteirinha para começar a usar. Aconteceu comigo, da cliente ficar em cima de mim perturbando. Então, só que é todo um processo real, é teoria e prática, e a prática é demorada. Muito bem colocado. As operadoras, geralmente pessoa física, forma de contratação pessoa física, muitas vezes exige uma avaliação médica. Mais especificamente para 2 casos, que eu até coloquei aqui em cima, recém-nascido ou idoso. E tem operadora que pede para todo mundo. Pede para todos, Ju, aí no Rio, ou é só recém-nascido e idoso? Só recém-nascido e idoso. Isso. Então, por que eles só pedem para recém-nascido e idoso? Porque geralmente, como é muito no início da vida ou no final, o risco de alguma coisa ele é mais eminente. Então, a criança nasceu, geralmente eles vão pedir na parte de documentação teste do pezinho, alta médica, faz uma avaliação para saber se está tudo certinho ali com a criança. Então, isso é importante para a operadora também analisar o risco, né? Ou quando é idoso, por quê? Porque a gente sabe que, querendo ou não, infelizmente, né, quando a gente é idoso, tem mais chances ali de contrair doenças. A operadora ela solicita essa avaliação médica. Qual maneira pode ser feita a avaliação médica? Ou presencial, através de um médico que a operadora disponibiliza. Então, vai lá no endereço tal, geralmente a gente que já marca e avisa o cliente, e ele vai lá, se apresenta e o médico faz lá o questionário, verificar o risco, né, desse paciente, se tem risco ou não. Basicamente funciona dessa forma. Então, presencial. Ou pode ser via telefone, tá? Tem operadoras que ligam para os clientes
e fazem lá a confirmação da declaração de saúde através do telefone. Pode ser feito, inclusive a pandemia também aconteceu muito, de mudar, né, por não poder estar sendo presencial e tudo mais, tá bom? Então, primeira parcela, prestação de serviços. Aí, um ponto importante que o nosso amigo tinha comentado, Humberto, que é o reajuste, tá? Então, nos planos pessoa física, esse reajuste, eu vou até colocar aqui para a gente ficar mais fácil aqui, ó, nas formas de contratação. Ó, o reajuste anual regulado pela ANS, tá? Ele é regulado pela ANS. Então, por exemplo, a gente todo ano vê, né, que sai lá no jornal, né? A ANS autoriza o reajuste para os planos de saúde de 3%, por exemplo. Todos os planos de pessoa física vão seguir essa regra, tá? Então, vai ser reajustado os 3% que a ANS determinou. No ano passado, de 2020, foi aplicado, não lembro se ano passado, eu acho que esse ano, tá? 2021. Foi aplicado um reajuste negativo aos beneficiários de plano pessoa física. Como assim negativo? Exatamente, foi um reajuste negativo, ou seja, as pessoas tiveram um desconto no plano de saúde. Então eu pagava lá, sei lá, R$1.000 para minha família toda, e aí eu passei a pagar 920, R$900, tá? Então foi o reajuste aplicado nos últimos anos, no último ano, na verdade, né? Alguns fatores também que influenciaram por conta disso, tá? A pandemia fez com que as operadoras pausassem agendamento de cirurgias, né? Então, isso fez com que o gasto médico ele diminuísse bastante durante a pandemia. Então, até por isso que esse reajuste ele foi negativado. Porém, a gente sabe que aí a pandemia, querendo ou não, vai afrouxando, todos esses procedimentos que estão acumulados vai ter que ser liberado. Então, vai dar um efeito sanfona, entendeu? Mas, querendo ou não, a tendência agora para esse próximo ano é inflacionar um pouco por conta dos procedimentos que estavam acumulados. Então, agora vai liberar todo mundo, as cirurgias, e vai retomar, né, a vida. E pode ser que tenha algum aumento um pouco maior, tá? Então, basicamente, isso é plano pessoa física familiar, direto pelo CPF. Eu vou pular agora para o plano coletivo. No final dos 3 eu abro para a pergunta, que aí a gente já pode também ter algum comparativo, tá? Plano coletivo por adesão. Tá? O que significa isso? Tá? Todos os planos coletivos por adesão, eles vão envolver uma administradora, tá? Obrigatoriamente. Ele vai requerer uma elegibilidade. Então, o que é uma elegibilidade? Entidade de classe. Então, vamos falar um pouquinho aqui desses 3. Tá? Geralmente, administradoras que a gente conhece hoje no mercado. Qualicorp, que é a mais famosa, tá? Todo mundo conhece. Temos a Corpore, Você Clube, Alcare, muitas outras. A Fix, tá? Então, uma administradora. O que essa administradora faz? O nome já diz muito, né? Ela administra todo o benefício. Então, para eu aderir a um plano coletivo por adesão, o que eu preciso ter? Uma elegibilidade, tá? O que é essa elegibilidade? Ela pode ser de 2 formas, ou por profissão ou por formação, tá? Então, digamos que eu sou um advogado, eu sou bacharel em Direito e eu tenho lá, passei na OAB. Então, eu sou afiliado à OAB. Então, a minha elegibilidade é a OAB, que é a minha entidade de classe, que é esse terceiro tema aqui, esse terceiro item. Então, o que acontece? Eu sou afiliado à OAB, que é a minha entidade de classe, então eu sou elegível para fazer um plano através da Qualicorp, tá? Mas por que eu vou fazer, Davi, um plano aqui, se eu posso fazer pessoa física? É uma pergunta que todo mundo vai ter, né? Legal. As grandes companhias, por isso que eu até coloquei aqui na parte de atuação, ó, ela é uma atuação regionalizada, tá? Por quê? Porque geralmente são operadoras pequenas, operadoras menores com atendimento municipal ou regional. Agora, Davi, eu quero fazer um plano da Sul América, eu quero fazer um plano da Mil, porque eu viajo ao Brasil, eu quero ter um plano bom, tá? Eu quero ter um plano nacional, uma operadora grande. Eu nunca vou conseguir fazer individual pessoa física, tá? Numa Mil, numa Bradesco, numa Sul América, numa Allianz,
Porto, tá? Então, as grandes operadoras hoje no mercado, elas não trabalham com a modalidade de pessoa física. Por que elas não vão trabalhar com a pessoa física? Por conta disso. Porque o reajuste é regulamentado pela ANS. Então, eu vou partir para o grupo coletivo. Qual que é a diferença para mim, como operadora? Quando eu for reajustar esse grupo, eu vou reajustar ele no grupo da entidade de classe. Então, eu vou pegar todos os meus advogados, vou fazer um grupo coletivo e eu vou aplicar um reajuste em todos os advogados, de maneira diluída. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Essa parte é um pouquinho mais chatinha, até a vida inteira vai trazer dúvida, tá? O coletivo por adesão. Tanto o PME como esse adesão, eles são planos. Nossa, vou tentar escrever aqui, mas o mouse é coletivos, tá? Só para entender. Então, individual, pessoa física, esses planos são coletivos. Coletivo empresarial ou coletivo por adesão, tá? Os planos coletivos, eles não precisam seguir o reajuste determinado pela ANS, tá? Então, eu como uma grande operadora, vamos para a prática agora. Eu sou a Mil, vamos se colocar no lugar da Mil. Eu fiz um plano, digamos que a Mil tenha pessoa física, eu vou colocar aqui, ó. Digamos que eu sou a Mil, eu fiz um plano pessoa física para o seu João. Só que o seu João, ele paga R$ 1.000 por mês de plano para mim. Então, ao longo de um ano, ele vai pagar vezes 12 mil reais. Até aí tudo bem. Só que no meio desse tempo, o seu João teve um infarto e precisou de uma cirurgia cardíaca, no qual gastou 150 mil. Então, eu recebi 12 mil do seu João ao longo desse ano, só que ele gastou 150. Então, assim, como que eu vou aplicar no seu João um reajuste de 3%? Não vai fechar minha conta nunca, entendeu? Porque eu estou gastando muito. Ele me pagou 12 e eu gastei 150. Então, eu estou negativo aí em pelo menos 138 reais. 138 mil, né? 138 mil reais. Então, não tem como uma operadora grande, com seu gasto elevado, tamanho de rede e tudo mais, aplicar um reajuste desse. Então, o que ela vai fazer? Ela vai partir para os planos coletivos. Aí entra o que o Humberto comentou. Mas a operadora vai aumentar o quanto ela quer? Na prática, ela pode aumentar o quanto ela quer. Só que ela precisa comprovar para a ANS, antes de aplicar o reajuste, essa sinistralidade, tá? Que é uma palavrinha que a gente vai falar daqui a pouco também. Ela precisa comprovar com toda a documentação, ao longo do ano, o quanto ela gastou, o quanto ela teve ali de entrada, né? Por quê? Porque a operadora ela precisa ter um lucro também. É uma empresa lucrativa, né? Não é uma ONG, não é uma associação. Ela quer lucrar. Então, envia isso, ela fala, ó, ANS, esse ano a gente vai aplicar 12% nos nossos beneficiários da carteira dos engenheiros, por exemplo. Então, a ANS vai autorizar e aí ela vai receber esse reajuste dentro da carteira do grupo coletivo. Então, quem vai fazer esse reajuste? É a administradora. Tá? É a Qualicorp. Ah, mas meu plano é da Mil. Tá, mas o seu boleto chega a Qualicorp, não chega a Mil. Tá? Quem cobra o boleto é a Qualicorp. Se você tiver qualquer dúvida, é a Qualicorp. Quem aplica o reajuste é a Qualicorp. Tá? Não é a Mil. A Mil só vai pagar o seu gasto médico, mas toda a tratativa vai ser direto com a administradora. A corretora vai fazer o plano, né? A proposta. Mas quem é responsável por boletar o cliente é a administradora, os reajustes também. Só para ilustrar dentro da nossa mente. No coletivo por adesão, você vai dividir as pessoas por blocos. Aonde ela encaixa? Né? A gente vai ter, na hora de atendimento, a gente vai chegar nessa parte. Onde que a pessoa ela entra aqui? Ela entra num PF, ela entra num adesão, vai de perfil do cliente. Tá? Como eu falei, eu tenho um perfil, né? Eu sou um advogado, viajo o Brasil todo, eu não quero ter um atendimento limitado só à minha cidade. Então, eu não posso fazer uma pessoa física, eu vou fazer um coletivo por adesão, que vai me dar, né, um atendimento bem mais completo. Então, eu vou entrar por um grupo coletivo. Vai envolver uma administradora, vai envolver a minha elegibilidade, a minha carteirinha da OAB, que é a minha entidade de classe, e eu vou ter uma taxa de filiação. Então, o que é essa taxa de filiação? Duas taxas que a gente vai ter que pagar aqui, ó. Taxa de filiação e taxa de adesão. Mas vamos dizer que eu sou um engenheiro. Eu tenho CREA, engenheiro civil, tenho minha carteirinha do CREA. Só que o CREA, ele vai fazer um plano pela entidade mútua.
Então, assim, eu sei que é complicado e a nossa cabeça vai fazendo um balão. Mas só para entender. Então, eu sou engenheiro, eu, Davi, tenho minha carteirinha do CREA, eu quero fazer um plano da Mil. Só que para eu fazer um plano pela Mil, através da Qualicorp, eu preciso estar associado a uma entidade chamada Mútua, que é uma entidade específica para quem tem CREA. Então, para eu entrar nessa entidade mútua, para habilitar eu fazer o plano, eu preciso pagar uma taxa de filiação para essa entidade. Que muitas vezes essa taxa pode ser mensal, pode ser uma taxa única, pode ser uma anuidade. Então, eu preciso ter, com minha carteirinha do CREA, eu vou me associar à entidade mútua, e aí eu pago a taxa de filiação para a entidade e eu estou elegível para entrar na administradora. Tá bom? Legal. Se eu sou advogado, vou dar mais um exemplo aqui. Ele tem a OAB, mas para conseguir fazer, ele tem que associar na CASP, que é uma entidade para quem é da OAB. Entendeu? Mas quem associa isso é o próprio dono, por exemplo, da carteira? Não é a gente, não, né? São duas maneiras. Dependendo da entidade, a gente já tem o formulário, tá? Dentro do nosso site lá de cotação. E a gente pode enviar, às vezes é um formulário que o cliente preenche, a gente envia junto, tá? Ou ele precisa se afiliar primeiro lá e mandar a carteirinha pra gente, ou a declaração. Mas aí a gente passa valores para ele ou ele fica sabendo com o cadastro dele? Depende da entidade. Tem entidade que vai exigir ele pagar o valor no ato junto com o plano, já vai até incluso dentro do boleto da mensalidade, e tem entidade que ele vai pagar direto lá. Então, muita atenção quando a gente trabalhar no coletivo por adesão, para ver a elegibilidade do cliente e entender onde ele encaixa, qual que é a taxa de filiação dessa entidade, tá? Tem entidade que é baratinho, que você paga, tipo assim, R$30 anual, tem entidade que você paga R$5 por mês, tá? Agora, tem entidade que é mais caro. Entidade, por exemplo, de médicos, que é a APM, né? Que é a Associação Paulista de Medicina, aqui em São Paulo, né? A filiação daquela entidade é R$1.300. Só a filiação, que ele vai pagar lá para a entidade. Só que, lógico, ele é um médico. Então, assim, né, geralmente, médico tem um perfil de ganho maior em relação à população. Então, é de acordo com esse nível. Tá? Tem entidade que é R$15, enfim. Para cada entidade vai ter um valor de filiação, tá? Que é uma taxa que tem que ser paga. Legal? A outra taxa vai ser a angariação, que é a adesão. Então, vamos lá. Por que esse plano chama coletivo por adesão? Qual que é o significado dessa palavra, tá? Legal. Coletivo, por quê? Eu estou entrando num grupo coletivo de pessoas, e adesão porque eu pago uma adesão para entrar no plano. Então, o que é essa adesão, Davi? Que eu já paguei a filiação, agora tem que pagar a adesão, tem que pagar a agremiação, é um monte de coisa, tem que pagar. Vamos lá, vamos por partes. Então, vou recapitular. Eu sou engenheiro, eu tenho CREA, paguei a filiação, entrei no Mútua, que é a minha entidade, estou habilitado. Agora eu vou fechar o plano com o meu corretor, João. Aí eu vou lá para o João, dou toda a documentação para ele certinho. No ato da minha contratação, eu tenho que pagar uma adesão. O que é essa adesão? É correspondente ao valor de uma mensalidade. Então, vamos lá. Eu, Davi, engenheiro, pelo CREA, fiz o Mútua. Vou lá, fiz meu plano, ficou R$600 para mim. Plano da Mil, nacional, coisa linda. No ato da contratação, eu dei toda a documentação lá para o meu corretor, eu vou ter que pagar um valor de R$600 para ele. Tá? Legal, Davi. Você já está pagando, é a adesão, né? Então amanhã quer dizer que eu já posso usar o médico? Não. Por quê? Aí entra uma diferença, tá? Lembra que no pessoa física a primeira parcela já é prestação de serviço? No coletivo por adesão, não, tá? É uma adesão. Então, eu estou entrando num grupo coletivo de pessoas e eu paguei uma adesão para entrar, fora a minha filiação. Tá, então quer dizer, eu paguei R$600, eu não vou poder usar o meu plano? Por enquanto, não. Por quê? Porque ele vai ter uma data de vigência certa. Tá? As operadoras, elas costumam trabalhar com datas de fechamento, nesse caso. Tá? Então, digamos que eu estou fechando um A1000, né? Vamos lá, engenheiro, Davi, pelo CREA, fez um Mútua, foi lá, seu João.
pagou os R$ 600, pagou a adesão. Tá. A minha vigência do contrato, ela vai depender de acordo com a data que eu fecho. Então, cada operadora tem uma data de fechamento. Por exemplo, a Mil ela vai ter uma data lá. Para cada fechamento dia 1, eu vou ter a vigência dia 10, por exemplo. Então, a minha vigência do contrato ela vai ser dia 10. Eu só vou conseguir usar esse plano no dia 10. Entendeu? Pô, Davi, mas eu já paguei a adesão, eu passei mal, não posso nem usar o pronto-socorro? Não. Tá? Não pode usar. Beleza. Então, eu estou fechando hoje, dia 20 de dezembro, eu vou ficar com a minha vigência dia 10 de janeiro, eu paguei a minha adesão hoje para o meu corretor, paguei a taxa de angariação, paguei tudo, e aí eu só vou usar dia 10. Só que no dia 10, eu tenho que pagar também, que é a primeira parcela. Entendeu? Aí sim eu vou pagar para a Qualicorp, no caso, tá? Eu vou pagar para a Qualicorp. Então, adesão e primeira parcela são duas coisas diferentes. Entendeu? Então, eu vou pagar minha adesão, eu não vou usar o plano agora e depois ainda eu vou ter que pagar a primeira parcela, tá? Aí você vai falar assim, nossa, Davi, mas o cliente paga duas. Na prática, é duas, tá? Mas se a gente falar assim que o cliente vai pagar duas, ele vai assustar, tá? Então, qual que é a maneira de vender adesão certo? Explicando isso para ele. Você está entrando num grupo coletivo de pessoas, você vai pagar uma adesão para entrar no ato e daqui mais ou menos 20 a 25 dias você vai pagar a primeira parcela e começa a utilizar, tá? Então, basicamente é assim que se explica. Ah, mas até a data de vigência dele, o cliente cancelou o contrato. E agora? A gente tem que devolver a adesão para o cliente. Então, ele pode cancelar. Então, se a minha data de vigência, ó, vou até colocar aqui na tela para a gente entender melhor, tá? Eu puxei aqui uma data de vigência de uma adesão, só para a gente ver. Esse é uma adesão Sul-América. Por exemplo, ó, tá vendo que a data de adesão dele foi até dia 15, ó, então o fechamento da produção é dia 15. Então, eu contratei meu plano no dia 10. A vigência vai ser dia 1 e o vencimento dia 1. Por exemplo, hoje é dia 20. Então, eu vou fechar meu plano na vigência 25. Por quê? Eu estou fechando minha produção até dia 25 agora. Então, se eu estou fechando meu plano hoje, eu vou ficar com a vigência 10. Ó. Lembra que eu tinha falado 10? Aqui, como a gente vai lidando isso diariamente, a gente vai guardando de cabeça. Mas cada operadora é uma vigência. Então, por exemplo, eu paguei hoje a minha adesão. Digamos que eu fechei hoje, dia 20. Fui lá, fiz toda a filiação certinho. Paguei a adesão para o meu corretor. No dia 10, tá, vai ser o vencimento da minha primeira parcela. E todos os vencimentos serão dia 10. Então, esse cliente, basicamente, ele paga uma adesão hoje no dia 20, a primeira parcela no dia 10 de janeiro, aí 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, né? E assim por diante. Tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona o plano coletivo por adesão, tá? E vende bastante, tá? Mas a gente precisa saber vender. O adesão, ele é chato, muita regrinha, entidade, onde o cara entra, se ele é elegível, se não é, o diploma dele, se ele é técnico, se ele é bacharel, tá? Então, muita atenção com isso. A gente tem na qualificação também, na parte de vendas, a gente vai falar sobre como qualificar o cliente, né, para alocar ele na situação certa ali de entidade, tá? Mas então vai funcionar dessa forma. Detalhe, o dia 10 da primeira parcela, a administradora ela dá até 10 dias para pagar sem juros, porque atrasa o primeiro boleto na emissão. Então, por exemplo, vamos lá de novo, recapitular. Eu, Davi, engenheiro, tinha CREA, fiz um mútuo, fui lá, fiz o plano, escolhi, paguei minha adesão. Legal, hoje dia 20. Dia 10 de janeiro eu já vou ter cobertura. Já vou ter carteirinha, já vou poder usar. Só que dia 10 eu ainda não tenho na minha primeira. Então eu tenho até dia 20 para pagar a primeira sem juros. Então vai fechar certinho. Por quê? Eu vou pagar a adesão hoje, dia 20, e vou pagar a primeira dia 20 do mês que vem. E a minha cobertura começa dia 10. Então eu pago dia 20 a taxa de angariação, vou pagar dia 20 a primeira, minha cobertura já veio desde o dia 10, depois 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril e assim por diante. Manda as dúvidas. Alô, Davi, eu estou percebendo que há uma grande diferença entre plano individual e plano coletivo por adesão. Perfeito. Por exemplo, os preços, a despesa para quem entra no plano coletivo é muito maior.
Então, qual seria a grande motivação para a gente vender o plano coletivo por adesão? Em relação ao individual, seria só o fato da pessoa poder ter um plano nacional? Isso. 2 motivos, tá? Primeiro, vamos lá. Tem operadora que trabalha pessoa física e adesão? Tem. Geralmente regional. O adesão é mais barato que o pessoa física. Nesses casos. Por exemplo, se eu pegar uma tabela de preço da Rap Vida para Bahia, e se eu pegar uma tabela da Rap Vida adesão também para Bahia, a tabela da adesão ela vai ser mais barata que a tabela pessoa física. Por quê? Tá? Vamos lá. Vai ser meio que uma subida inversa, tá? O pessoa física, eu vou começar pagando mais caro, tá? São casos bem específicos esses, tá? De operadoras que têm os 2 modos. O pessoa física, eu começo pagando mais caro, só que eu tenho um reajuste menor. Então ele meio que estabiliza, tá? Ele vai crescendo aos pouquinhos, assim. No coletivo por adesão, o valor ele já é aqui embaixo, só que ele vai fazer uma curva assim. Entendeu? Então, a longo prazo, compensa eu ter um plano pessoa física. Se eu tiver esse conflito, né? Eu estou numa cidade que eu tenho lá o Rap Vida, tem pessoa física e tem adesão. Legal, tá? Então, digamos que para mim, eu tenho 26 anos. No pessoa física, vai dar R$300, por exemplo. Então, uma pessoa de 26 anos dá R$300 no PF, tá? Digamos que no adesão, para mim, vai dar 180. Tá, pô, muito mais barato, né? Por mais que eu pague uma adesão ainda de 180, mas né, dá quase metade do valor. Tá, só que os meus reajustes, mais ou menos aqui em uns 3 anos, já chega em R$300. Que já vai bater o que eu ia pagar no pessoa física. Entendeu? Então, casos específicos, a gente pode analisar se compensa PF ou pessoa, se compensa adesão ou compensa PF, tá? E a outra forma, aí realmente é questão do nacional, tá, Humberto? Então, tem clientes que não querem ter atendimento local e aí, né, eles querem ter atendimento nacional. São essas duas questões. Tudo bem? Ô, Davi, aqui no Rio tem uma regrinha na Assim Saúde que até 2 anos só pode colocar no PF. Eu não sei se em São Paulo é assim, ou se é uma tabela geral, eu não entendo. Isso, exato. Tem uma regra assim, tá? Cada operadora põe a sua. Mas é que para ter elegibilidade, gente, é difícil uma criança, porque ela não vai ter vínculo, né? Tipo assim, uma criança não trabalha, ela não tem olerite, ela não tem formação. Então, quer dizer, ela não consegue entrar aqui, tá? Só se entrar o pai e a mãe e a criança entrar como dependente. Aí dá. Por isso que a maioria das vezes entra aqui no PF, né? Recém-nascido. Porque não tem elegibilidade, né? Uma criança. Então, hoje a adesão a gente faz a partir de 2 anos de idade, dependendo da operadora, tá? Com a declaração escolar, que vai entrar pela entidade dos estudantes. Após passado toda essa turbulência aí, né? Taxa de angariação, filiação, tudo mais. Lembrando que tem muitas filiações que é baratinho, tá, gente? É R$5 para angariar. É caro mesmo só quando é entidades profissionais, tá? Específicas. Como, né, eu falei, médico, engenheiro, essas entidades é um pouquinho mais caro. Então, aqui... Quer dizer filiação? Pode falar. Não, você quer dizer a taxa de filiação, porque a angariação seria sempre a primeira passagem. Isso. A angariação, ela pode ser... A angariação, ela é a adesão. A filiação, ela é a taxa da entidade, tá? A angariação, ela é para a corretora. Então, o cliente ele vai pagar direto para a corretora. Perfeito, entendi. Tá? Aí a gente pode também cobrar o cliente via Pix, via boleto. E aí já a taxa de filiação é pago ou incluso no boleto de saúde ou na primeira parcela, direto para a filiação, lá para o órgão, né? Para sindicato, cooperativa, enfim. A entidade em si. Então, é um contrato bilateral sem prazo, tá, gente? Então, o que acontece? Lembra aquele caso lá que eu comentei? Eu tô no plano, fiz 3 meses, quero sair. Pode cancelar a qualquer momento, sem multa, sem nada, tá bom? Bilateral, ou seja, eu posso cancelar, como administradora também pode cancelar. Até um outro exemplo. Eu tô lá na minha casa, chegou uma cartinha da Qualicorp para mim falando assim, cancelamos o seu contrato. Pode, tá? Então, muita atenção até na hora de orientar o cliente quanto a isso, para ele saber que ele está num contrato mais solto, né, mais leve. Por isso que as operadoras, né, optam por essa forma. Ela vai aplicar o reajuste no grupo coletivo, tá, das pessoas.
Então, pode acontecer de eu receber uma cartinha, falar lá que eu já, foi cancelado, eu não tenho mais plano, ou eu posso ser trocado de operadora pela administradora. Então, chega uma carta para mim e fala assim, olha, a partir do dia 1 de janeiro, o seu plano não será mais a 1.000 e passa a ser Unimed. Pode fazer, pode acontecer, tá? Então, é um contrato dessa forma, tá? Bom, possui carência contratual ou redução, tá? Então, tanto como pessoa física, até não coloquei aqui, mas existe, isso é padrão, tá? A gente vai falar de carências mais para frente. Então, possui carência contratual ou redução de carências, a gente vai especificar certinho daqui a pouco. E o reajuste é anual, data específica. Então, como que funciona esse reajuste? É muito importante a gente entender o reajuste do adesão, tá? Para não dar problema lá na frente. Então, eu fiz o plano lá, né? Voltando à minha historinha lá. Voltei, o Davi, engenheiro, fez o plano, Qualicorp, pagou adesão, filiação, tudo, beleza. Tô ativo. Deu 2 meses de contrato, eu pagava R$600, veio 680. Aí, o cliente dá um pulo, né, de 2 metros de altura, liga para o corretor doido da vida, e ele vai falar, como que eu fiz o plano em 2 meses já aumentou? O que aconteceu com o meu plano? Já aumentou. Por quê? Porque todos os planos coletivos por adesão, eles já têm uma data certa de aumento anual. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um contrato da Amil. A Amil reajusta todos os meses de agosto. Tá? A Qualicorp, a Amil reajusta todos os meses de agosto. Eu fechei meu plano em maio, aí deu junho, julho, agosto. Agosto já veio a paulada do reajuste. Aí você toma aquele susto. Por quê? Porque o reajuste já tem data certa para acontecer. Então, é muito importante a gente verificar isso. Antes mesmo do cliente fechar, a gente já orientar ele, ó, você vai fechar agora, você vai ter o reajuste no mês tal, né? A gente não consegue falar quanto vai ser o reajuste, porque depende da inflação da saúde, da sinistralidade, então não tem como a gente falar. Mas a gente pode falar dos anos passados, né? O ano passado foi de tanto e tudo mais. Nunca a gente pode falar para o cliente que vai, sei lá, o reajuste vai ser 15%. Tá? E aí não vai ser 15, pode ser mais ou menos, mas se for mais, ele vai ficar bravo com você. Né? Então, reajuste ele é anual em data específica. Basicamente, pessoal, esse é o plano coletivo por adesão. Vamos lá. Agora, a terceira modalidade, que é o coletivo empresarial, famoso PME. Costumo usar esse termo, né? Então, quando você ouvir PME, você já vai saber que trata de um CNPJ, tá? Ou seja, uma empresa, tá bom? Então, plano coletivo empresarial. Obrigatoriamente, ele precisa ter um CNPJ, tá bom? Lembrando que MEI é a partir de 6 meses. Então, todos os CNPJ MEI, se você, na hora de qualificar o cliente, ele vai falar assim, mas qual que é o tipo do CNPJ? A gente vai perguntar, ele vai falar assim, é MEI. A gente precisa saber, está aberto há mais de 6 meses? Por quê? Menos de 6 meses eu não consigo fazer o plano. A ANS, ela determinou isso, vai fazer mais ou menos uns 3 anos, foi em 2019, tá? Por quê? O que acontecia? As pessoas estavam abrindo MEI para fazer plano. Então começou a ter muita fraude. Por quê? Muitos CNPJs, MEIs, né, sendo abertos, mas não tinha um fim ali, né, de empresarial mesmo. A pessoa ela só abria um MEI para ter um plano, entendeu? E muitas vezes não pagava o INSS, que é a taxinha do MEI, gerando inadimplência e tudo mais. Então, de um prazo mínimo de 6 meses, tá bom? Então, quando o CNPJ for MEI, se não tiver 6 meses, não dá para fazer o plano agora, tá? Contrato bilateral, eu pulei esses outros termos, eu já volto, tá? Contrato bilateral com prazos de 12 a 24 meses com renovação automática, tá? Então, vamos lá. Bilateral, o que significa isso? Qualquer uma das partes podem cancelar. Perfeito. Mas ele tem um prazo, tá vendo? De 12 ou 24 meses, dependendo da operadora. Plano com CNPJ, a partir de 2 vidas, tá? E é um contrato de 12 meses, tá? Legal, Davi. Mas se eu cancelar com menos de 12 meses, o que acontece comigo? Vou pagar a multa contratual, tá? Então, não tem como fugir. Eles vão aplicar mesmo, tá? Não tem como eu escapar da multa contratual. Geralmente, os planos PNE sempre vão imputar a multa, tá bom? Então, vamos lá. Possui carência contratual ou redução, tá? E o reajuste do contrato, ele é anual, no aniversário do contrato. Então, diferentemente do adesão, né? Que a gente tem aquela data certa e o cara vai fazer o plano agora, daqui a pouco ele já vai tomar um reajuste. Aqui não. Ele vai fazer o plano hoje, então eu estou fechando agora em dezembro de 2021.
Eu só vou ter o meu reajuste em dezembro de 2022. Tá? É exatamente um ano. Todos os aniversários do contrato vão receber o reajuste. A renovação vai ser automática, tá? Ele não precisa fazer nada para renovar. Ele só continua pagando mesmo. O boleto novo vem, tá? Depois de 12 meses, se ele quiser cancelar, pode. Porém, existe um aviso prévio de 60 dias. Então, o cancelamento de um contrato empresarial, ele não é imediato, tá? Diferente do adesão, diferente do PF. Que é cancelamento imediato. Aqui, ele é um cancelamento especificamente com aviso prévio. Então, o que significa na prática? Eu tenho um plano da Amil, quero migrar para Notre Dame, por exemplo. Notre Dame Intermédica. Eu vou cancelar o meu Amil, eu vou ligar lá na Amil, vou cancelar o meu contrato, só que eu não vou cancelar hoje. Eu vou só fazer um aviso prévio de que eu já dei entrada no cancelamento, mas eu vou ficar em aviso prévio durante 60 dias. E durante esses 60 dias, eu ainda pago a Amil e continuo utilizando. Então, se eu pago dia 20 de dezembro o plano, eu vou ter dia 20 de janeiro e dia 20 de fevereiro. É aí que o meu plano vai cancelar, tá? Os 60 dias. Então, muita atenção, porque não é uma troca rápida, quando a gente troca de empresa para empresa. Davi, pode perguntar. Esse aviso prévio de 60 dias é para os contratos de 12 meses ou também vale para contratos de 24 meses? Boa pergunta. Vale para todos os contratos, tá? 12 ou 24. Então, nunca é uma troca rápida, tá? É uma troca que demora um pouquinho. Então, eu estou fechando o meu novo plano hoje da Intermédica, só que o que acontece? Você, como consumidor, né? A gente vai se colocar no lugar do nosso cliente. Imagina que eu estou fechando agora a Intermédica. Eu já vou ter que pagar a Intermédica e ainda vou ter que pagar 1.000. Então, assim, ninguém vai querer isso, tá? Ninguém quer pagar 2 planos. Imagina que eu já estou mudando para reduzir custo. Eu pago R$1.000 e eu vou para a Intermédica para reduzir para 800. Eu não vou querer pagar os 1.000 da Amil mais 800 da Intermédica. Então, a gente, como corretor, a gente vai precisar fazer uma programação para esse cliente. Eu vou mostrar para ele, vou falar, ó, seu João, eu estou cancelando aqui hoje esse Amil, você vai continuar ativo até 20 de fevereiro, a gente vai jogar a vigência da Intermédica para 15 de fevereiro, eu jogo uns dias antes só para ter uma segurança. Então, o senhor só vai pagar quando o plano acabar. Aí você começa o outro. No mês que eu cumpri. Eu estou insatisfeito, quero sair. Eu pagaria a multa de quanto? Mas você vai pagar uma multa. Então, digamos que eu pago aí R$1.000 por mês de plano, e aí eu vou pegar esses 6 meses, então vai dar 6.000, 50% vai dar 3.000. Então, eu vou pagar 3.000 de multa. Entendeu? Beleza. Então, aí funciona. Ok.